Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente! STF cruza a última linha e aciona a PF contra Marcel. É isso mesmo. Os absurdos não cessam. O deputado Marcel acaba de publicar em suas redes sociais. Abre aspas. STF cruzou a última linha na agressão à democracia parlamentar. Por minhas falas sobre o delegado Fábio Álvares Chor, na tribuna da Câmara, o ministro Flávio Dino decidiu instaurar inquérito e determinou que a Polícia Federal abra investigação contra mim. Absurdo. É o fim da democracia e da imunidade parlamentar. Mas não me dobrarei jamais. Fecha aspas, disse Marcel Van Hatten. Marcel fez um discurso fortíssimo na tribuna da Câmara e mostrou o quão absurda é a decisão. E Moraes vota em caso polêmico, onde acusado teria incitado as Forças Armadas contra o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para tornar réu o acusado Ivan Rejane Fonte por incitação ao crime e associação criminosa. A primeira turma da corte começou o julgamento virtual da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Ivan. Ele é acusado de usar as redes sociais para publicar vídeos em defesa do fechamento do STF, incitar a atuação das Forças Armadas contra os poderes constituídos, além de ameaçar os ministros da Corte e o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Ivan Rejane foi preso por determinação de Moraes em julho de 2022 e ficou detido até outubro de 2023 pela divulgação dos vídeos. Atualmente, ele é monitorado por tornozeleira eletrônica e está com o passaporte cancelado. No voto proferido na sessão virtual, Alexandre de Moraes se manifestou pela aceitação da denúncia da Procuradoria para tornar o acusado réu em uma ação penal no Supremo. O julgamento virtual está previsto para terminar na sexta-feira 18. Faltam os votos dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O Brasil já está tão desgovernado e perdido que se tornou normal ministros do STF julgar cidadãos comuns que não têm foro privilegiado na última instância do país, onde não há mais recursos. Por que essas pessoas não têm o mesmo direito do que um ladrão traficante, que é julgado na primeira instância, depois tem o direito a recorrer à segunda e aí vai? Mas esses não, já são julgados diretamente no STF, onde não tem mais para quem recorrer. Se isso não é uma ditadura, eu não sei mais o que é. E Lula quer dar ministério a Pacheco. É isso mesmo. A possível nomeação de Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, para um ministério do governo do presidente Lula, tem gerado intensas discussões nos bastidores do poder em Brasília. Olha só essa notícia, o governo Lula está cogitando conceder um ministério a Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Seria uma estratégia até para alavancar a candidatura dele ao governo de Minas Gerais em 2026. A CNN Brasil é que trouxe essa notícia, vamos ver. Brasília com as sucessões nas duas casas legislativas. E por conta disso, a indicação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para um ministério tem sido discutida a todo vapor no Palácio do Planalto. Apuração minha com a Renata Varandas, que também vai falar sobre esse assunto no 360. Sob reserva, aliados do presidente Lula entendem que o senador só não ocupará uma cadeira na esplanada dos ministérios se ele não quiser. Publicamente, Pacheco ainda nega que tenha sido procurado para discutir uma oferta. Nomes próximos ao presidente do Senado, no entanto, garantem que o senador mineiro está em fase de avaliação de cenários. No entorno de Lula, líderes governistas consideram que Pacheco tem perfil para assumir ministérios estratégicos ao governo, a exemplo dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, que atualmente é ocupado pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski, e da Defesa, ocupado por José Múcio Monteiro desde o início do governo. E aí, Rodrigo Constantino, o que é que significaria, consta, essa ida de Rodrigo Pacheco para a esplanada dos ministérios? A oficialização de um conluio evidente por debaixo dos panos já, né? Vamos lá, em primeiro lugar, veja que o PT, em momento algum, negocia ministérios com perfil técnico ou com alinhamento programático. Porque eu já expliquei isso aqui essa semana, né? Você vence uma eleição
e precisa governar um país com uma fragmentação partidária muito, muito relevante, você precisa fazer concessões para atrair uma base maior do que aquela que é o seu partido e sua proposta vencedora, e precisa abrir mão de algumas coisas para ter outras. Isso é do jogo republicano, isso é da democracia. Não é o que o PT faz. Lá atrás ele fez o mensalão, o petrolão, para comprar o Centrão Fisiológico à venda, e agora ele entregou nacos, ministérios inteiros com porteira fechada, com base no conceito de caciques partidários, né? Quem é relevante, ou no caso, se o Rodrigo Pacheco realmente está cotado, para ter alguém, um despachante, digamos assim, no comando da casa. Então, para mostrar que está disposto a ter o próximo presidente do Senado, que provavelmente é o Alcolumbre, apoiado pelo próprio Pacheco, viajam junto e tudo, para ter ele fazendo o trabalho sujo da pauta petista, eles precisam acenar, então, com um toma lá da cá desse porte. O Rodrigo Pacheco vem agindo como cúmplice do sistema lulopetista, né? Supremo mais governo federal mais velha imprensa, que sustentam esse desgoverno e garantiram a volta do ladrão à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Nós derrotamos o bolsonarismo. Eu sempre gosto de cotar, de citar, né, quote, as pessoas que disseram ser responsáveis por uma coisa ou outra. Quanto a isso ser uma alavanca para o Rodrigo Pacheco vencer qualquer coisa que seja, aí já vai uma longa distância. O Rodrigo Pacheco vai ter que sonhar sempre com algum tipo de carguinho desses, ou mais elevado e com mais garantia de sustentabilidade, como um STF da vida, que está difícil, porque ele não vence mais nenhuma eleição. Nem para síndico do prédio dele ele vence. Esquece isso. Então ele vai ter que contar com esse tipo de recompensa pelo trabalho sujo que ele está fazendo hoje para impedir que o mecanismo de freios e contrapesos previsto pela Constituição funcione em nosso país. Agora, Fabio, impressionante também os motivos que levaram, né? Impressionante não, né? Mas aí fica claro, né? O motivo que levou o governo a ampliar dessa forma a esplanada dos ministérios, né? Que aumentou de 20 para impressionantes quase 40 ministérios. Em momentos como esse é que fica a explicação, né? Tem que ter espaço para acomodar todo mundo, para fazer negociações como essa, né, Fabio? Impressionante, Brown, que nós temos mais uma coisa icônica de governos petistas, mas esse governo especificamente ficará marcado que tem muitos ministros que não têm poder, né? Só para dar um lugar ali para a pessoa, né? E dar uma verbinha, mas são ministérios vazios, que tanto gente, que é difícil você falar tal ministro fez tal coisa. Tudo que a gente lembra aqui, quando a gente pensa em ministro do governo Lula, a gente pensa no Haddad e nas taxas. É o resumo do governo petista. Agora, em relação ao Pacheco, especificamente, eu me recordo que isso para mim ficou muito marcado, com aquela cena onde os deputados foram levar o último pedido de impeachment para ele em mãos. E ele os recebeu, vários deputados, todos nossos amigos, gente que está lá empenhada para tentar fazer o melhor para o Brasil, né, e voltar, sei lá, a paz de verdade, né? Então, foi levar em mãos e ele todo polido, né, ele todo educado, com aquele sorriso amarelo. Eu fico mais escandalizada, porque eu prefiro, acho que, petista declarado, né, do que esse pessoal que finge. Logo na sequência, ele fez uma viagem com o Lula, ele estava dando risadinhas, né? Então, tá tudo acertado. O Pacheco é a figura do QI no Brasil, né? Quem indica, ele só vai ter alguma coisa no Brasil se indicarem ele a algo. Então, ele precisa disso, ele precisa ou um ministério nesses próximos 2 anos, ou algo, né, esses cabides de emprego de diversas empresas estatais que tem no governo. E também a gente sabe que o Pacheco também já tem a sua garantia, o seu futuro. Muita gente não pensa nisso, a gente precisa pensar que tem muita gente que se beneficia com muitas coisas escusas no Brasil. Eu acho que esse é um bom retrato. E você, Ruschel, como é que analisa essa negociação entre o governo Lula e Rodrigo Pacheco? Nada de novo, né? Eu creio que o Rodrigo Pacheco é o mais vergonhoso presidente do Senado da história do Brasil. Ele tem uma função institucional, ele é presidente não só do Senado, mas do Congresso, né? E ele não deveria atuar como aliado, né? Como, enfim,
alguém que está prestando um serviço para o executivo. Ele deveria prestar um serviço para o legislativo e para o Brasil. Porque é evidente que ele não faz o seu papel como presidente do Senado. Ele foi ventilado aí como possível ministro do Supremo, isso também não está descartado, que venha assumir em algum momento esse cargo. E a gente tem que lembrar que não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de relação, né, impura, vamos colocar assim, entre os poderes. O atual ministro da Justiça era ministro do Supremo, e um pouco antes de sair do Supremo para ir para o governo Lula, deu uma liminar lá que possibilitou uma série de aliados do PT assumirem cargos estatais, inclusive na Petrobras. E agora está sendo discutida essa questão do pacote para limitar poderes, para gerar um certo equilíbrio entre os poderes, né, que a imprensa está chamando de pacote anti-STF, está jogando pedra no pacote, mas não é nada disso, né? O que a gente está vendo é uma completa falta, de fato, de separação entre os poderes, em que há uma dobradinha maior entre executivo e judiciário, e parte do legislativo serve a essa dobradinha sem defender a prerrogativa dos parlamentares. Hoje mesmo, eu estava olhando há pouco, antes de entrar no programa, o deputado Marcel Van Hatten anunciando que está sendo alvo de um inquérito por conta de um discurso que ele fez na tribuna da Câmara, questionando, criticando um delegado da Polícia Federal, né? Existia uma interpretação antiga, né? Falar em direito, né, total de liberdade de expressão dos parlamentares já está meio demodê, porque ultimamente não tem mais nada disso. Mas existia uma crença, os próprios ministros falavam sobre isso, que manifestações na tribuna seriam sagradas, né? Que o que o deputado fala na tribuna não pode ser alvo de nenhum inquérito. E agora a gente está vendo o que um deputado falou na tribuna da Câmara sendo alvo de um inquérito. Ou seja, o limite vai sendo ultrapassado sistematicamente, e a gente vê o presidente do Congresso, novamente, lembrando, né, o presidente do Senado é também o presidente do Congresso, ao invés de estar denunciando isso, está cobrando a prerrogativa dos parlamentares, está lá negociando um cargo no poder, né? Então isso demonstra, Rodrigo Pacheco, é o PSDB, do Kassab, é o Centrão, é esse pessoal que efetivamente está à frente do ataque à democracia no Brasil, do fim das nossas liberdades individuais. Muita gente olha para a esquerda, aponta o dedo para a esquerda, a gente também faz isso, mas a gente tem que esquecer, a gente tem que lembrar, melhor colocando, que a esquerda, como as eleições municipais demonstraram, está muito fraca, né? Quem de fato tem o poder na mão é a velha oligarquia política brasileira, e o Rodrigo Pacheco é um dos maiores representantes dessa velha oligarquia. E essa investigação consta que o deputado Marcel Van Hatten denunciou hoje que ele está sendo alvo por uma fala na tribuna da Câmara que dizem consta. É gravíssimo, né? Como o Ruschel disse, vão avançando os sinais, né? E na total impunidade, né? Sem a devida reação de quem devia ter reação, que é o Senado, por cumplicidade do Rodrigo Pacheco, a coisa vai avançando. Isso mostra uma gravidade ímpar pelo seguinte: foi o Flávio Dino dessa vez quem o incluiu em inquérito, né? Então, mostra que a coisa vai ganhando escopo. Agora qualquer ministro se sente à vontade para fazer aquele trabalho sujo que basicamente cabia ao Alexandre de Moraes, né? É o colegiado que vem agindo de forma a rasgar a Constituição. Esse artigo 53 é muito claro, então é óbvio que na tribuna ele dá uma opinião, ele cobrar, ele falar o que quer que seja sobre um delegado da Polícia Federal, está protegido, né? E como disse o André Marsiglia, vem cá, inquérito para quê? Ele falou em púlpito, ele falou para o público da tribuna como parlamentar. O que vai ser investigado? Né? Então é tão louco isso, é tão bizarro que obviamente tem um único intuito de intimidar. No caso de chegar ao Marcel Van Hatten, até demorou, né? Porque ele é um dos mais aguerridos na defesa das liberdades. Ele é veemente nas críticas dele a esse sistema podre e carcomido.
Então o sistema devia estar esperando um pretexto, né? Agora inventaram um pretexto, assim como no caso do Nicolas Ferreira foi o caso de chamar o Lula de ladrão. E ele arrolou como testemunhas uma turma do próprio Supremo, Alckmin e por aí vai. Foram vários, né, que chamaram o Lula de ladrão. Inclusive alguns são ministros dele. Então, veja, Brown, a coisa está enlouquecida no Brasil. Está enlouquecida. Existe um mecanismo de perseguição a qualquer crítico desse sistema, desse conluio que tomou de assalto o poder brasileiro, né? E tem muita gente que devia estar se manifestando e está calado, por medo, por cálculo. Isso vai produzir um efeito bola de neve. E aí, quando chegar em veículos da imprensa tradicional, já chegou, né? No caso do Glenn Greenwald lá com a Folha, né? Censuraram, a entrevista do Felipe Martins. Então, assim, vai chegar em todo mundo. É só estudar um pouquinho de história. Nenhum poder arbitrário dessa magnitude fica restrito a um inimigo específico. Alguma hora, alguém vai falar algo que incomoda, não é bolsonarista, aliás, o Marcel não é, né? Não é de direita sequer, e vai pagar um preço alto pela omissão de hoje. Rapaz, agora sim tudo faz sentido. É só dar o tempo certo que as coisas invariavelmente começam a se encaixar. Nós vivemos hoje uma ditadura do judiciário que tem o seu principal defensor, aquela pessoa que quase que sozinha consegue blindar a ditadura do judiciário e, em conjunto, né, essa democracia relativa que está sendo implementada pelo ladrão da facção criminosa, Luiz Inácio Lula da Silva. A pessoa que mais prejudicou o nosso país, que mais tem contribuído para o declínio social, econômico, institucional, é Rodrigo Pacheco. A única pessoa que tem a prerrogativa de dar início ao processo de impeachment, de liberar uma CPI para investigar as ações criminosas de alguns ministros do STF, é o principal defensor desses crimes e criminosos. Faz de tudo para ajudar Lula e Alexandre de Moraes. Mas a que custo? O que pode ter sido oferecido para ele que ele optou por chafurdar com essa turma dessa maneira? Vamos lá, no STF a gente já sabe que o Pacheco tem alguns processos de indenização do seu escritório político, né, que está sendo julgado lá, no qual ele vai receber uma pequena fortuna. Nós estamos falando de milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Mas isso não é o bastante. Tem uma outra parte que eu acho que agora explica por que Pacheco agiu como ele tem agido. Vou mostrar para vocês agora essa matéria aqui, ó. Pacheco e Lula. Uma coisa que o brasileiro nunca conseguiu entender. Pacheco foi eleito para evitar a Dilma, única e exclusivamente para evitar a Dilma. O seu discurso enquanto fazia campanha era justamente esse, né, de acabar com o PT, de ser contra a Dilma. Daí, de repente, ele se torna o maior defensor desse governo. O que aconteceu? Isso aqui, ó. Governo avalia ministério para Pacheco. Passagem pela esplanada é vista como passo para viabilizar o presidente do Senado na disputa pelo governo de Minas Gerais. O que foi prometido ao Pacheco? Foi prometido o governo de Minas Gerais. Não foi prometido o ministério. O ministério é o passo para que ele possa continuar tendo notoriedade nos próximos 2 anos, para que ele possa entrar como um candidato ao governo de Minas Gerais, com o apoio da máquina estatal. Lembrando que Minas Gerais é um estado meio a meio, né? Meio esquerda, meio direita. Então ali há chances reais de um governador de esquerda. E é isso que o Pacheco quer. Pacheco vendeu a sua alma, abandonou todos os seus princípios e valores para apoiar o Lula, em troca ter apoio para ser o governador de Minas Gerais. E para isso, vai pegar um ministério. Qual? Não importa. Ministérios desse governo são simplesmente plataformas de roubo, corrupção e notoriedade política, pensando em futuras eleições. É isso que eu tô falando. Esse é o PSD, gente. É esse que é o PSD do Kassab. O cara é o que mais prejudicou o Brasil. Sinceramente, de longe, ele é a pessoa que mais prejudicou. Por quê? Porque ele liberou, ele não faz nada, e o fato dele se acovardar constantemente faz com que o Alexandre de Moraes decida fazer o que ele quiser e descumprir a Constituição e rasgar a Constituição. E o Pacheco é lá, o cara que segura o escudo, protegendo toda essa destruição que está acontecendo, os destruidores do nosso país. Que é isso, hein?
Agora vai colocar o Pacheco para ser candidato a governador de Minas Gerais. Ô, povo mineiro, não deixe isso acontecer, não. Eu vou para Minas Gerais para fazer campanha contra o Pacheco, se preciso for. Todos nós vamos. O Pacheco não vai ter mais futuro na política. Não tem como esse cara ter futuro na política depois de tudo que ele fez. O legado dele é ter ajudado e contribuído de forma decisiva na destruição da nossa democracia, que já não era lá aquelas coisas, mas que agora está afundada. Nós somos um motivo de vergonha internacional. Ele vai participar do governo, cara que defende terrorismo, que defende invasor, que defende narcotraficante ditador. Que vergonha, Pacheco, você ainda fica com essa postura de um cara sensato. Que vergonha. Pegar o ministério do cara. Não tem como alguém mais no buraco do que pegar o ministério do governo Lula mesmo. Não tem jeito. Mas agora, como eu disse, tudo faz sentido. As peças finalmente se encaixam. Hoje a gente sabe o porquê que o Pacheco fez o que fez. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.